só em 2024, até o dia 19/7 deste ano, 91.643 crianças não tiveram o nome dos pais registrados na certidão de nascimento. Isso representa mais ou menos 460 crianças por dia. E eu tô falando da falta do nome do genitor, sem mensurar aqueles pais que se eximem também das suas responsabilidades. Então, hoje eu trouxe aqui para a nossa conversa uma pessoa muito especial para a gente fazer um bate-papo super legal, falando sobre a responsabilidade do pai dentro da parentalidade e a importância disso também. Oi, eu sou Natália Sanches e sim, você está no podcast Entre Mães, apesar dessa mistura do Brasil com o Egito, que gentilmente o Rodrigo me cedeu o espaço dele para a gente poder gravar esse episódio. Você está no Entre Mães. E eu quero começar com o Rodrigo se apresentando. Muito obrigada por participar disso. Obrigado a você pelo espaço. Incrível estar aqui com você hoje. Por mais que seja aqui, né? No meu. Mas é incrível a oportunidade que a gente tem para falar sobre esse tema. Eu adoro falar sobre esse tema. Eu sou pai de duas meninas maravilhosas que são a grande transformação na minha vida. Elas mostraram para mim um caminho da luz, porque eu sempre quis ser pai. Sempre quis ter uma família. Esse sempre foi meu sonho. E por esse sonho sempre tá muito ali dentro do meu coração. Quando minha esposa falou, você vai ser pai, eu falei, é verdade? Meu Deus! E agora, o que eu faço? Eu aprendo, não aprendo? Eu leio, não leio? E eu nem pegava a criança no colo, Natália. Eu tinha medo de derrubar, de machucar, de chorar no meu colo. E de repente eu me vi ali como pai de duas meninas. E aí eu tenho essa responsabilidade gigante de educar meninas que precisam ser empoderadas, precisam se posicionar. E eu, como homem, buscar toda essa energia, né, eu e minha esposa, para fazer com que elas tenham uma infância incrível. Sim. Esse é o nosso objetivo. Tem uma boa referência, né? Porque a gente sabe que a infância é a base ali das construções de relacionamento, das noções de relacionamento que a gente vai buscar na nossa fase adulta. É, né? A nossa estrada, né? A nossa principal estrada da vida que a gente percorre e ela que vai nos levar quando nós formos adolescentes e adultos, ou melhor, quando os nossos filhos forem adolescentes e adultos, é o que elas trazem ali de experiências, de histórico de vida, de exemplos, de princípios, valores. Com certeza. E já que a gente está nessa mistura do Brasil com o Egito, eu vi nos seus podcasts que você tem o hábito de perguntar o propósito das pessoas. Eu achei linda essa pergunta. Então, fala pra gente o seu propósito. Meu propósito é transformar pessoas, é ajudar pais, mães, em caminhos de uma educação muito mais conectada, muito mais presente, e principalmente os homens. Você falou aí o número, achei incrível, inclusive, a sua abertura, e impressionante o número. Então, quanto mais eu conseguir transbordar essa mensagem, inspirar outros pais a serem presentes, porque ter filho não quer dizer que eu sou pai. Sim. Eu tenho que ser pai porque eu tenho que ser. Tem que ser, tem que vivenciar e tem que aprender. Então, esse é o meu propósito, é ajudar outros pais ou mães, mas os pais, olhando com maior atenção os pais, a encontrarem novas possibilidades e caminhos para essa educação. Ai, gente, é um propósito lindo, porque a gente vem de um movimento muito grande para melhorar a parentalidade, para trazer mais consciência, mas a gente percebe que é muito discrepante o número, né? Normalmente, mulheres estão mais engajadas nesse processo e os pais nem tanto. Então, eu fiquei, assim, encantada em saber que tem homens fazendo esse movimento, que tem homens buscando se melhorar e evoluir dentro da parentalidade. Eu achei muito lindo isso, por isso que eu quis perguntar. O meu propósito, já que você falou o seu, é dar voz mesmo às crianças e adolescentes, à infância, voz que a gente não teve dentro da nossa criação. Outro dia me fizeram uma pergunta assim, né, da missão e tal, mas assim, o que te motiva até essa missão? E o que me motiva é esse cenário desastroso. Sabe, essa raiva mesmo, essa inconformidade de ver tantas crianças violentadas, tantas crianças numa situação de vulnerabilidade extrema, porque não é porque, tá na rua ou tá dentro de casa. Elas são vulneráveis, mesmo dentro de casa. Então, é esse cenário, assim, que me motiva a realmente trazer voz para essas crianças. Nós temos um poder de transformar o mundo, né? Mas o mundo de cada pai, de cada mãe, de cada criança. Sim. Eu acredito muito em transformar o mundo. Sim. Esse é o meu grande sonho. Mas antes de transformar o mundo, se eu conseguir transformar o mundo daquelas pessoas que eu convivo, para mim é fantástico. E eu sempre tenho uma frase, que na verdade foi uma frase que a minha esposa falou em um dia muito difícil, envolvendo o meu propósito. Ela falou, é melhor a gente olhar
uma vida de cada vez do que o mundo. Sim. Porque uma vida de cada vez nós vamos chegar no mundo. Porque eu estou mudando no mundo daquela pessoa. Sim. Então isso pra mim assim, é uma mensagem tão poderosa que está escrita lá no meu quadro. Quando eu entro no escritório lá de casa, é uma frase lá que tá sempre em letras garrafais e eu sempre olho para aquilo para me energizar. Sim, te agarrar a isso, né? A gente comentou essa frase na live que você fez com as meninas, o Duas Maternando, mas sempre que você fala isso, eu me agarro também àquela do filme da lista de Schindler, que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Ah, você falou isso, inclusive, é verdade. É linda essa frase, é muito emblemática e é verdade. A gente salva o mundo inteiro, que é o mundo daquela pessoa. É o mundo daquela pessoa. Nossa, incrível, é verdade. Eu até me arrepiei agora. Muito legal. Muito Começou legal. profundo, né? Foi com profundo, informações. Meu Deus, que profundidade, Natália. Você não me contou que ia rolar essa profundidade, não. Não, mas é pra gente... É um tema profundo, mas pra gente brincar um pouco também, não ficar tanto, né? Senão daqui a pouco vai sair todo mundo chorando daqui. Eu trouxe uma brincadeira que vai ser estilo de frente com o Gabi, mas são de frente com a Nath. E aí eu quero convidar vocês, mamães que estão assistindo, traz os pais aqui para participarem dessa brincadeira. E pra gente trazer algumas reflexões dentro desse episódio. Que vai ser assim, igual de frente com o Gabi. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder rapidamente, assim, ó. Ai, meu a Deus. toque de caixa. Tá bom, vamos lá, acho que eu consigo. Pra gente fazer um teste de conhecimento aí. Vamos lá. Primeira, a escola que as meninas estudam. Hoje estudam numa escola aqui, ano que vem na minha escola. Certo. Nome das professoras? É a Tâmara. Das duas? É que só uma estuda até agora. Ah, entendi. Maravilha. Última reunião que você participou da escola? Vou participar de uma amanhã e eu participei de uma há um mês atrás. Há um mês atrás. Maravilha. Nome das amigas mais próximas? Mel, Tel e tem Chloe. E Chloe. Maravilha. Carteirinha de vacinação, tá em dia? Tá em dia. Quando foi a última vacinação? Da Clara foi há 15 dias atrás. Certo. Mais ou menos. Mais ou menos. Pô, você tá me pegando aqui. Nome da pediatra. Maiara. Não, do pediatra é fácil. É Emily, doutora Emily. Quando que é a próxima consulta do pediatra? Essa eu não sei. Maravilha. Essa eu não sei mesmo. Tudo bem. Tamanho das roupas? A Ana 7/8, Clarinha 2. Tamanho dos sapatos? Clarinha, acho que tá 20, a Aninha 27. Um sonho de cada uma. O sonho da Ana é ter cachorro e ela sonha em ter uma casa que tenha chaminé para o Papai Noel descer. A Clarinha, não sei muito bem porque ela tem só 1 ano e 8 meses, mas eu tenho certeza que o sonho dela é ficar junto com a irmã, que ela ama aquela irmã, meu Deus. Um medo? De cada uma? Uhum. A Ana tem um medo de fogos e a Clarinha tem medo de alguns barulhos muito altos, ela fica um pouco impactada. Comida preferida? A Ana, acho que as duas, batata frita. Nossa, gente, isso é universal, porque a Luna também? Mas tem alguma coisa na batata frita que faz as crianças ficarem viciadas. Tem que descobrir o que é. A gente tem que bolar um estudo disso daí. Bolar. Comida que elas não gostam. A Clara, ela não tem gostado de sopas, coisas que são muito cremosas. A Ana também não gosta muito, mas a Ana ela não tem gostado muito de arroz e feijão. Por algum motivo, não sabemos qual. Fases. Fase, é a fase, é o momento. Última vez que você disse pra elas, eu te amo, você é muito importante na minha vida. Foi hoje de manhã. Olha de frente com o Gabi, tá Olha, excelente. meu olho até levemente aqui, porque essa pergunta é super reflexiva. É. Porque eu falo isso pra elas a todo momento. A todo momento. Até teve um dia que a Ana falou assim, pai, você fala muito, né, que me ama. Eu falo, porque eu te amo muito. E eu falo, e eu tenho um planner que eu sempre coloco o que eu tô pensando, eu já falei isso várias vezes nas redes sociais, e esse planner tá lá. É o que você quer ensinar para suas filhas. Aí, o que eu quero ensinar para as minhas filhas hoje? A minha resposta sempre é que elas são amadas. Que elas são amadas e são aceitas do jeito que elas são. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui que é o sinal de diferente, para saber que nós somos diferentes. Sim. Então, temos que aceitar as diferenças. E elas são diferentes uma da outra, eu sou diferente. Então, eu falo isso todo dia para elas. Ai, gente, isso é tão lindo. E assim, mais lindo ainda porque é difícil hoje a gente encontrar na sociedade pais destes movimentos. Eu tenho certeza que se a gente pegar uma parcela para fazer uma amostra do IBGE, não ia nem saber metade das questões aqui. Então, quando a gente encontra alguém que realmente está participando, está vivenciando, não deixa a responsabilidade só do cuidar para a mãe, é muito lindo. Nossa, ainda bem que eu consegui me sair bem aqui, né? Porque essa eu não sabia, hein? Mas adorei o exercício. Super reflexão.
Posso usar isso no meu podcast? Você Claro, permite? claro. Fechou, então. Pode usar, porque a gente não pensa. E entra muito assim, às vezes, o quanto a mulher acaba ficando sobrecarregada. Concordo. Então, por exemplo, assim, perguntei o nome da pediatra, você sabia? Maravilha. Quando tem a próxima consulta? Você também sabia? A próxima consulta eu não sabia. Você não sabia? Essa é a única que eu não sabia. Ai, meu Deus, olha eu falhando aqui, não tem problema. Mas assim, são coisas que são detalhes que acabam impactando na saúde da mãe e, consequentemente, na saúde das crianças também. Verdade. Né? Porque essa mãe também é um pilar dentro da criação. Então, às vezes tem pais que chegam assim, mas eu levo para a escola. Tá, mas você sabe o nome das professoras? Você arrumou a mochila? Você preparou o lanche? Você sabe o que tem de lanche? Tá faltando roupa? Não tem? Tem que levar troca? É o dia do brinquedo? Não sei. A pressão da mãe é muito grande mesmo, né? Porque eu acho que existe uma questão da sociedade, que ela traz muito esse peso, que a mãe é a única responsável por essa educação das crianças. Sim. E lá em casa a gente teve uma regra desde quando a Aninha era muito nova, que a Aninha tem 4 anos, que nós faríamos tudo, os dois fariam tudo. Então, ela trocava a fralda, eu também trocava. Sim. A única coisa que eu não fazia era o peito. Amamentação. Mas biologicamente não tem como. Esse não rolava. O resto... E eu fui aprendendo. Eu tive acertos, tive erros. Inclusive, tive um momento que eu não fazia direito. E ela falava, não, deixa que eu faço. E aí eu tive a minha iniciativa de falar, então me ensina. Porque se eu não sei fazer, porque às vezes as mães também não permitem que os pais sejam pais. Existe também. Sim. Não vou falar isso que é uma grande maioria, mas existe um pouco disso também. E em casa, começou, aí ela percebeu, ela falou, não, é verdade. E tem uma questão muito importante, que isso aí eu aprendi também recente, que existem 3 tipos, né, de paternidade presente. É o pai realmente presente. É aquele que sabe o que está rolando e ele pode fazer tudo, pode levar a filha numa consulta, participa mesmo, pai presente e ativo. Tem aquele pai que ele não é presente. Ponto. Não é presente. Ou seja um daqueles pais no início que você abriu o podcast, ou um pai que simplesmente é distante. Ou aquele pai que ele é um ativo passivo. Eu faço, mas você tem que pedir. E pelo histórico e pelos estudos que foram feitos, esse é o que mais desgasta a mãe. Sim. Porque a mãe tem que lembrar o que ela tem que fazer e tem que lembrar o pai do que ele tem que fazer. Sim. E aí é cansativo por 2 vezes. Sim. E não só lembrar, né? Porque aí chega também nessa questão, não tem problema você não saber, e a gente ensinou, o problema é toda vez também estar nesse lugar cômodo de perguntar a mesma coisa várias vezes. Então, eu já te ensinei. Aí a gente entra também naquele automático. Então deixa que eu faço, porque... não, vou ter que ensinar de novo. Eu vou ter que ensinar de novo, eu vou ter que pedir, eu vou ter que catar, planejar. Deixa que eu mesmo faço, porque eu também já desgasto aquela questão, que é difícil para a mulher também, tá pedindo, daqui a pouco eu vou. Sim. E daqui a pouco é daqui 6 meses. Um dia chega. Um dia chega, e você tem que ficar lembrando que 6 meses. Eu só enrolo às vezes para ir no mercado, gente. Eu sou muito sincero, eu esqueço algumas coisas de comprar mesmo. Mas assim, o que você falou é verdade, porque é o pedir, é o cobrar, é o ensinar de novo e vou lá e faço. Então é um desgaste muito grande. Sim. E sempre, na minha visão, tá? A mulher, ela é a mais sobrecarregada dessa equação. Ela é. É fato. Por mais que o pai seja presente, a mulher vai ser sempre a mais sobrecarregada. Não só por uma questão, da questão que nós já falamos aqui, da questão patriarcal. Sim. Que por mais que o pai é um pai que está ali ativo e tal, mas existem muitas coisas que são direcionadas para a mãe. E de forma automática pela sociedade. Sim. Então a mãe, a professora, ela manda mensagem para a mãe. Esses dias eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu não posso entrar no grupo de mães? Ela, não é grupo de pais, é grupo de mães. Eu falei, cara, não faz muito sentido isso. Não é? Aí eu falei, vou montar um grupo de pais, então. Aí eu montei. Aí esse grupo de pais tinha 4 pais e nunca falamos entre nós. Então tudo bem, acontece. A gente já se falou assim, tipo, eu tento às vezes puxar, tipo, pessoal, vocês viram que vai ter tal evento na escola, tal, vocês vão, tal? Aí, sei lá, não me responde. Aí teve um que me respondeu no privado. Eu vou. Eu falei, por que ele me respondeu no privado? Será que ele não quer se expor com 4 pais? Então, isso é uma coisa curiosa. É muito cultural também, né? Super cultural. Você estava falando, assim, da questão da pressão da sociedade, do direcionamento, e é não só das tarefas, é da culpa também. É verdade. Então, sempre quando acontece alguma coisa, cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta, cadê o pai? É verdade. Todo mundo pergunta, cadê a mãe dessa criança? E aí, assim, a mãe, né, por fazer o mínimo, ali tá cuidando, tá se responsabilizando, tá se esforçando, é mãe.
O pai, por fazer menos que o mínimo, meu Deus, é um excelente pai. Ai, que maravilhoso. Aquele pai, ele troca a fralda, olha lá, gente, troca a fralda. Olha que curioso, você tá falando isso e tava no podcast com a Giba Alchita, que inclusive nos cruzamos aqui, né? Nos estúdios. E ela falou exatamente isso, ela falou que ela tava lá cuidando, trocando fralda e fazendo. Aí, de repente, o pai foi e pegou uma mamadeira para dar uma mamadeira pro filho. Aí um amigo que estava nessa roda, numa festa, falou, nossa, eu já gostava do seu marido, mas agora, ó, um excelente pai. Ela falou, o quê? Eu tô aqui, eu fiz 30 coisas, ele fez uma coisa. Aí foi muito engraçado que ela falou, nossa, aí o meu marido falou assim, nossa, mas o que eu fiz de errado? Desculpa. Falou, não, você não fez nada, o problema é a sociedade, que acha que porque o pai fez algo muito pequeno, né, no passado eu ouvia isso. Ah, mas com quem vai ficar as crianças no momento que minha esposa faria algo, né? Sim. Hoje as pessoas não perguntam porque me posiciona. Eu falo, não, ou seja nas redes sociais, ou seja até para as pessoas que são mais próximas da família, já sabem que lá em casa todos têm essa responsabilidade. Sim. E ponto. Né? Ah, não é a Maiara tem que fazer isso. Tem coisas que algumas pessoas têm mais facilidade que outras. Sim. Dar banho nas meninas. Eu tenho mais facilidade, eu dou banho nelas desde quando a Ana, vou pegar a mais velha, né? A Ana tinha 20 dias de vida. Dava banho no colo. E até hoje elas tomam banho comigo. A Maiara, às vezes, quando eu tô em alguma reunião, eu vou chegar um pouco mais tarde em casa, ela fala, você vai chegar tarde mesmo? Eu vou, não, porque eu tô segurando as meninas aqui. Não, vai dando banho. Não, elas não querem. Aí vira uma barreira, né? Sim. Mas isso é muito engraçado, porque a gente tem também esse equilíbrio, né? Sim. De sentir, não só sentir que o outro precisa um pouco mais de apoio em alguns momentos, mas também sentir que um tem mais facilidade que o outro para fazer determinadas coisas. Sim. Porque, por exemplo, alimentação. Eu sou muito desencanado. Eu sou lá da Laura Gutman. Ela vai comer até estar satisfeita. Ponto. E vamos deixar disponível aquela alimentação, porque por que a criança tem que comer a hora que nós vamos comer? Uhum. Mas isso é um tabu. Para muitas pessoas, e para minha esposa também é. Então ela fica, não, ela tem que comer. Não pode levantar da mesa. Hoje ela tá bem menos. Porque eu fui falando para ela, eu falei, nós temos o nosso senso de fome. Nós temos que ensinar para ela que quando o corpo dela avisa que ela está satisfeita, ela está satisfeita. Sim. Ah, mas ela não come arroz e feijão porque ela não está comendo mais. Ela não come porque pode ser que o paladar dela mudou. Vamos procurar outras coisas que ela pode gostar, que não seja batata frita? Mas às vezes a gente recorre também, tá tudo bem. E tá tudo bem, né? A gente tem que fazer a menina comer, né? Não, mas, e esse é muito legal. Quando eu li o livro da Laura Gutman, lá, que é uma sociedade centrada na criança. Civilização. Uma civilização, né? Civilização centrada na criança. Obrigado. Quando eu li aquilo, para mim foi num processo um pouco complexo, mas para mim não foi tão difícil. Aí para algumas amigas que estudam com a gente, eu conversando com essas amigas, falo, nossa, aquele livro foi muito difícil. Eu nunca indico esse livro para uma mãe que está no puerpério. Falei, mas por quê? Aí eu falei, deixa eu pensar. Aí eu comecei a perguntar. As pessoas falaram que, de fato, ali coloca uma carga adicional na mãe, talvez um pouco mais de culpa pela forma que ela fala, mas ela não fala nenhuma mentira. Ela está falando muito de questões fisiológicas, os ritmos biológicos. A gente não respeita. Sim. Porque não respeitaram o nosso. Sim. Porque nós fomos educados dessa forma. E tem, assim, um gatilho a mais, um plus, né, para as mães. Eu tenho dificuldade com a alimentação. Eu entendo, eu sou bem você. A hora que ela tiver fome, ela come. Eu vou deixar ali disponível e tá tudo bem se ela não quiser comer naquele momento. Mas o meu gatilho é em relação à sujeira que faz, essas outras coisas, né? Que conta da minha história também. Agora, eu acho que o plus para a mãe é que a gente se sente muito cobrada e insuficiente quando a gente percebe que, não tá comendo, vai passar fome, tô sendo insuficiente. Vão me julgar. As pessoas vão falar que eu sou uma péssima mãe porque minha filha não tá comendo direito. Não, perfeito. Então, tem esse plus a mais que é difícil pra gente também trabalhar. Todo dia a gente tem que ficar repetindo. Opa, essa vozinha tá certa? De onde vem essa vozinha? O que essa vozinha tá me contando de mim, da sociedade? Ela é verdadeira? Ela é verdadeira. Principalmente o que tá contando de mim, né? Porque é muito da gente. Eu não tive esse problema da alimentação, eu tive outras questões. Mas minha esposa teve. Então, quando eu vejo que ela não está bem, eu já sabendo, eu vou lá e atuo. Eu falo, sim, fala fora. Vai lá vai dar uma volta, eu falo pra ela. Vai dar uma volta e deixa que eu termino de comer com as meninas. Aí eu sento, brinco, converso, vejo o que está acontecendo. Por que você não quer comer? Você está sem fome? Ah, não, pai, é porque eu não gosto disso. Tá, então o que você gostaria de comer? Ah, eu gostaria de comer batata frita. Batata frita não é uma opção. Infelizmente, filha, batata frita não é uma opção. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar comer um pouquinho mais. Ou a gente espera um pouquinho mais, talvez você não esteja com fome agora. Ah, não, eu vou comer um pouquinho mais e eu espero depois. Aí eu deixo lá, aí às vezes eu tenho lá comida. Nós somos muito ligados à fruta, tá? Eu vou lá, corto um monte de frutas, deixo num prato. Aí eu deixo, sei lá,
Um pouquinho, óbvio que eu tô falando num final de semana, tá, gente? Não tô falando, tipo, no dia que tem escola. Aquele dia caótico que tem aula e tal. Tô falando num final de semana. Deixa lá, passa, sei lá, 30, 40 minutos, eu vou olhar, prato não tem mais nada. Então ela foi lá e comeu. Às vezes eu pego, corto os vegetais, tipo, feitos, cozinhados no vapor, coisas assim. Eu corto, aí elas pegam, elas vão comendo, porque ela quer comer com a mão. A Clara tá muito nessa fase, que ela quer pegar, ela faz assim com brócolis, sabe? Sim. Aí faz assim, ó. Olha o meu gatinho aí faz assim, ó. aqui, ó, gritando. Ou ela pega e faz assim, ó. Aí a Mayara olha pra minha cara e fala... o que está acontecendo com esse brócolis? Está indo pro chão esse brócolis. Então, é difícil, né? Olha, eu tenho, assim, um momento do meu dia que eu tenho que realmente me regular. Eu já sei que isso é um gatilho, então eu sei que antes eu tenho que me preparar para chegar esse momento, para eu ter essa paciência de dar liberdade para ela explorar e comer do jeito que ela prefere. Porque, assim, a minha linha para eu cruzar pro autoritarismo é assim, ó. Nossa. Eu vejo, começou já... Essa colher, deixa eu me ajudar. Eu vou resolver essa parada aí. Quantos anos a aluna tem? 2 anos. Ela é bem perto da Clara. É bem perto da Clara. Então, ela tá nessa fase, claro. É divertida, é gostoso. Eu sei, eu até entendo. Sabe quando teu corpo grita, assim? Eu sei. A gente fala assim, eu penso, eu não lembro o que acontecia na hora do momento da alimentação, mas o meu corpo tá me contando o tempo inteiro que era um alerta pra mim. Era um alerta, você fica em alerta a todo momento, né? A todo momento. E é desgastante isso, né? Mas um ponto legal do que você falou, dessa distribuição de tarefas, quando ela é mais equilibrada entre o pai e a mãe, que é essa facilidade mesmo. Se isso é um gatilho para mim, de repente, então eu deixo o outro tomar a iniciativa e ele vai porque tem mais facilidade. Você tem dificuldade com o mercado? Eu não tenho, então eu vou fazer esse mercado e não vou esquecer, vou levar minha lista. E aí o banho você dá e eu troco. Enfim, essa organização deixa um pouco mais leve. O problema é quando não tem esse equilíbrio e aí você tem que enfrentar isso diariamente. As próprias mães solos, que não tem nem com quem dividir, não tem nenhum ativo... Como que você falou? Ativo passivo. Não tem nenhum ativo passivo pra ela delegar. Nossa, é verdade. É ela e Deus. Mas ela se cansa menos do que o ativo passivo. Porque ela não precisa ficar delegando pra ninguém. Ela já sabe o que ela tem que fazer e acabou, né? Porque o cansaço psicológico que aconteceu nesse estudo é o você pedir pra fazer, aí não faz, aí você cobra, não faz, aí você se estressa e você vai lá e faz. A mãe, a mãe solo, ela já cortou todo esse, né? A minha mãe foi uma mãe solo. Sim. Então minha mãe tinha que fazer, né? Então, inclusive, muitas coisas que nós tivemos lá em casa com relação ao meu passado, né? Que vem hoje à tona, com relação à educação das minhas filhas, muitos medos que minha mãe tinha. Eu tinha medo de me deixar, mas minha mãe tinha que me deixar sozinha em casa com 8 anos de idade. Tipo, o que é uma tristeza, ela tinha que trabalhar, a rede de apoio não estava ali próxima, então às vezes ela perdia para uma vizinha ou outra, olha o Rodrigo, eu tinha que levantar. Disciplina, né? Tinha que levantar ou ir para a escola, pegar a perua que parava na porta da minha escola, né, da minha casa, para que eu fosse na escola. Eu tinha 7, 8 anos, entendeu? Então é uma responsabilidade muito alta para alguém que tem 8 anos. Sim. E hoje eu falo, cara, não farei isso. Eu falava isso com muito orgulho no passado. Não, isso acontecia e hoje eu já não falo com orgulho. Hoje eu falo, poxa, isso aí talvez tenha me deixado algumas cicatrizes. Sim. E essas cicatrizes, elas aparecem, como você mesmo falou agora há pouco, em alguns momentos. Sim. Que a gente não sabe. Natália, a gente não sabe, né? E de repente vê uma coisa assim louca. Cara, mas por que eu tô assim? Por que meu corpo estremeceu todo? Porque eu ativei desse jeito, meu Deus. Aí às vezes eu até falo pra Mayara, tem umas coisas que eu não entendo ainda. Mas aí eu comecei, acho que com um autoconhecimento, eu comecei a aprofundar. Comecei a usar muito meditação, né? Eu faço yoga hoje, para buscar o que tá acontecendo com o meu corpo. Por que eu tô sentindo isso? E hoje eu consigo sentir tudo. Eu falo, por que isso aqui é ameaçador pra mim? Eu tô no ambiente seguro. Não tem um leão querendo me caçar aqui agora. O que tá acontecendo, meu Deus? Mas na infância tinha. Mas na infância tinha um leão. E às vezes eu sabia que isso é muito curioso, porque às vezes não é que eu sinto a ameaça, mas eu sinto, talvez uma ameaça também, mas eu sinto como se tivesse acontecendo algo que tá fugindo do meu controle ali, e eu falo, meu Deus, eu tô ficando exposto, tá acontecendo algo, e de repente com as minhas filhas até. Sim. Né? Principalmente, por exemplo, quando eu chamo elas não me atendem. Eu não sei porquê, existe uma coisa em mim aqui, quando eu falo com elas não me atendem, como se fosse me engolir aqui por dentro. Mas por quê? Porque eu não era ouvido. Sim. E o quanto você deve também ter chamado, né? Perfeito. Isso. É bem triste, assim, essa realidade, porque também quando esse pai sai de cena e essa mãe fica sola, ela acaba tendo algumas responsabilidades
que prejudicam a criança, né? A minha mãe também foi mãe solo. Meu pai saiu cedo e meu pai, assim, divorciou da minha mãe e da gente também. Imagino como o seu, Sim, né? parecido. Da família inteira. E então, assim, a minha mãe ali sozinha precisou prover toda a casa, trabalhar, e ela tinha o sonho de estudar também. E aí, tudo bem, ok. Ela precisou fazer esse papel enquanto isso, a gente estava lá vulnerável, precisando de atenção, de alimento emocional, de presença física, vínculo, conexão, que a gente não teve. Aí você pensa assim, é culpa dessa mãe? Não é culpa só dessa mãe, é culpa de todo um sistema, é culpa, né, de quem exerceu aquela parentalidade bem facultativa mesmo. Então, só no momento que me convém. É verdade. Nossa, perfeito. O que é triste. E aí, dentro disso tudo, tem uma mãe sobrecarregada não vista, mas o pior é aquela criança que não tem nem como se defender, que tá ali vulnerável, crescendo, cheia de traumas, né? Cheia de trauma. E assim, eu acho que o que acontece também nas nossas famílias são ciclos. E os nossos pais nos deram o que eles tiveram. Sim, sim. Então, assim, eu nem culpo minha mãe, porque eu falo, legal, ela me deu o melhor dela. O melhor. Ela não tinha muita coisa ali, quando eu olho hoje, eu falo, nossa, ela fazia isso, mas calma aí, qual era o conhecimento que ela podia absorver? O conhecimento dela era o histórico, de como ela foi criada, Sim. como ela foi educada. Então, hoje nós estamos numa posição aqui que nós estamos quebrando ciclos. Sim. Então, você falou, eu já sei no momento que vem aquela taquicardia, ai meu Deus, comida, não, vai sujar, vai sujar. Eu já sei. Mas por que você sabe? Que você busca autoconhecimento. Agora, os nossos pais não, se você fizer isso, eu vou te dar uma chinelada. É só um pouquinho de ameaça, só uma leve ameaça, uma bem leve Ou ameaça. chantagem. Assim. Eu apanhei. A gente não apanhou, mas a gente recebia muita chantagem emocional. E eu não vejo isso também. Vamos reforçar aqui, gente. Não é no sentido de culpar nossos pais. Não quer dizer que a gente não ama nossos pais. Eles fizeram o melhor que tinham, com o conhecimento que tinham, com as possibilidades que tiveram. Né? Hoje já é possível também a gente ressignificar muita coisa e se reaproximar. Eu também faço esse movimento com meu pai, a gente se reaproximou. E tá tudo bem. Mas a gente tem que analisar e costurar as informações, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas a minha mãe, ela fazia assim. Ai, filhinha, você sabe que a mamãe fica tão triste quando você faz isso. Você quer ver a mamãe triste? E era desse jeito. E a gente sempre assim, nessa responsabilidade, né? Que a gente não pensa na chantagem. Então, eu não tô batendo, eu não tô violentando, mas eu tô colocando a responsabilidade naquela criança do meu próprio sentir. É verdade. Né? E isso é um peso muito grande para uma criança carregar. Ela não consegue nem gerenciar o dela. Nossa, super. Né? Ela não tem maturidade para isso, né? Sim. Nós não tínhamos maturidade para isso. Então, e hoje eu falo muito para minha esposa que nós damos aquilo que temos, então temos que ter o melhor. Sim. Então eu estudo pra caramba. A minha esposa, ela não é muito de estudar, mas ela que me apresentou esse universo da parentalidade. Ai, que legal. E aí, quando eu comecei a estudar, e eu fui ficando fascinado, cada vez mais fascinado, cada vez mais... Falei, nossa, é verdade isso, nossa, não é que funciona, não é que eu consigo realmente ajudar as pessoas. E eu comecei a receber feedbacks de pessoas que eu comecei a impactar. E eu falei, poxa, eu acho que esse é o movimento. Eu acho que é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Ao mesmo tempo, tem momentos que isso é muito engraçado, que a gente coloca um post no Instagram e no momento seguinte acontece exatamente o que você colocou no Instagram. Controle a sua raiva. E de repente você fala, meu Deus, eu não tô conseguindo controlar minha raiva. Então, saibam que acontece com a gente, porque uma vez falaram assim pra mim, um amigo, na sua casa deve ser muito maravilhoso. Você que é educador parental, você deve fazer tudo com as suas filhas. Aí eu cheguei e falei, cara, é aqui que eu vou te contar um segredo pra você, mas é só pra você. Educador parental não é pra educar filho, é pra nós nos educarmos. Sim. Primeiro somos nós, para que nós possamos ajudar os nossos filhos, mas não educar os nossos filhos da forma que todos pensam. Porque pensam que educação parental é você condicionar, é você criar... Adestrar. Eu quero usar essa palavra forte, ela adestrar. É feia, mas é adestrar a criança. Mas essa é a palavra. As pessoas esperam que a gente adestre. Então, eu atendo famílias e eles vieram falar comigo num sentido de adestramento mesmo. Eu falei, não, isso aqui a gente não faz. Vamos lá, vamos conversar. Por que isso aqui te incomoda? Por que esse comportamento do seu filho ele é tão difícil para você aceitar? Ah, como assim? Você está perguntando para mim? Eu tô falando do meu filho aqui, ó, que fica gritando. Mas calma aí, por que ele grita? Ah, os irmãos que brigam. Mas por que eles brigam? Os irmãos, tudo bem, existe a questão do espaço, mas será que essa briga não é um pedido de atenção? Será que eles não estão... Eu sinto quando as minhas filhas precisam de mim. É impressionante. Ontem eu cheguei em casa, eu tô numa semana muito pesada de horário. Sim. Saindo muito cedo e chegando tarde. Eu tento ali, às vezes, atrasar um pouquinho uma reunião ali da manhã para dar um beijo e falar que eu amo elas e sair. Mas tô dando pouco, não tô conseguindo. Essa semana não estou conseguindo.
Aí, ontem, na hora que eu cheguei em casa, 9 horas da noite, elas me esperando pra dormir. Aí a Clarinha chegou. Papai chegou, mas ela fez uma festa, ela veio correndo, me abraçou e ficou. Papai, saudade, papai, saudade. Ok, foi nítido. A Ana não. A Ana, silêncio. Eu falei, oi, meu amor, tudo bem? Boa noite e tal. Fui lá, dei um beijo nela, nada. Aí falei, bom, vou lá tomar banho. Fui, tomei banho. Na hora que eu tava escovando os dentes, ela chegou e falou, papai, por que você não tá ficando em casa esses dias? É o jeito dela sentir. E ela tava sentindo a minha falta. Aí na hora que ela falou isso, eu olhei pra ela, na hora já falou, o que eu poderia falar? Imagina, filha, né, para com isso, né? O papai tá aqui, ó, não. Eu fui, sentei no chão, falei, vem aqui no colo do papai. Falei, realmente, tá difícil essa semana. O papai não tá conseguindo ficar porque o papai tá trabalhando. Mas você lembra o que o papai faz, né? O papai ajuda as pessoas. Então eu estava ajudando as pessoas. Mas o papai vai ficar com vocês no final de semana e eu fiz ali todo um... Falei como seria o final de semana e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, né, na hora que eu deitei na cama, fui editar o podcast que vai sair no próximo sábado, era o horário que eu tinha. Aí eu fiquei pensando, né, falei, poxa, como elas sentem, né? E como... Aí eu começo a ter os privilégios de eu aprender. Que bom que eu consigo ouvir. Que bom que eu consigo ouvir. Porque quando eu ouço, eu consigo fazer algo com isso. Porque quando nós não temos consciência, Natália, passa totalmente desapercebido. A gente acha que é mimimi, a gente acha que é uma frescura, a gente acha que é uma birra, a gente acha que ela não gosta de mim, porque ela não me deu boa noite. Uma Sim. veio falando que estava com saudade, a outra nem falou comigo. Mas ela sabe que em casa ela tem abertura para falar o que ela sente. Então ela veio e falou, por que você tá, tipo... E várias vezes, várias vezes. A gente ouve sempre. Tem hora que a gente ouve naquele jeito, tipo... Na defensiva. Na defensiva. Tá me atacando. Não, ela não está me atacando. Não está me atacando. Não é comigo, é dela. Isso aqui é dela. É o que ela tá sentindo. Tem que validar isso aqui que ela tá sentindo. Mas às vezes é difícil. É difícil. Mas a gente vai aprendendo. O autoconhecimento, para mim, é a grande chave de tudo isso. E é bonito esse movimento, né? Porque é uma coisa que sempre fica muito a cargo das mães. E eu percebo hoje muito... É triste, né? Mas uma parentalidade bem distraída. Então, assim, além desse período grande que o pai fica fora de casa, quando ele chega dentro de casa, aí ele se exime. Então, ele vai se anestesiar, ele vai assistir uma TV, vai mexer no celular, vai para qualquer canto, menos para ter esse vínculo, essa conexão com a criança, escutar o que ela está querendo. Verdade. E a gente se esquece que o sangue, ele não diz muita coisa. Né? Tá aí os pais que abandonaram, que não colocaram o nome na certidão, ele não diz muita coisa, porque se esse pai aparecer 30 anos depois, não tem relacionamento. O relacionamento ele é construído todos os dias com os nossos filhos e exige intenção da nossa parte, de querer. Então não adianta também assim, ai, nossa, mas ela não quer ficar nunca comigo, ela só quer ficar com você, então tá bom, vou deixar ficar lá com a mãe. Mas e o que você quer pro futuro desse relacionamento? Você quer que ela tenha confiança em você, que ela se sinta segura? Eu tenho certeza que, assim, se você continuar nesse movimento lá na frente, as meninas sabem muito bem para onde correr. Sim. Sabem muito bem que elas têm um espaço com quem contar, e eu posso contar com meu pai. E tem um vínculo, uma conexão, um relacionamento, não só com a mãe, mas com o pai também. E isso faz muita diferença, porque elas vão buscar exatamente uma figura assim para se relacionar. Perfeito. E você sabe que, nossa, não sei se você me stalkeou lá, se você olhou no meu Instagram, mas eu falo muito sobre isso, sobre ser o exemplo. E aí foi até muito curioso, eu olhando um conteúdo da Mari Martson, e teve um conteúdo dela que ela fala sobre uma história que aconteceu, que ela foi dar o colo pro filho dela, e uma pessoa criticou esse posicionamento porque o filho dela era grande. Falou, nossa, um meninão desse tamanho no colo da mãe, e ela conta lá no episódio lá o que aconteceu. E até brinquei com ela, falei, nossa, eu vi esse post seu, e eu comecei a fazer exatamente o que você faz. Eu falo para as meninas sempre, quando elas me pedem colo, eu falo, sempre vai ter um lugar para vocês no meu colo. Sempre vai ter um lugar para vocês no meu colo. Porque o colo, hoje é o colo. Sim. Amanhã é o ombro. O abraço. Amanhã vai ser o abraço. Vai ser, pai, vamos conversar? Porque eu posso falar aqui milhares de coisas para vocês, que o que seria um sucesso na vida, seja na vida financeira, de conquistas, de metas, mas para mim o sucesso vai ser com que as minhas filhas, quando elas forem adultas, elas queiram estar comigo. Ai, vamos lá ficar com o pai, porque, por exemplo, eu vejo a minha esposa com o pai dela. É lindo. É uma relação linda. Eu falo assim, nossa, que relação linda, e é um cuidado, é uma atenção, e eu percebo que esse mesmo cuidado, essa mesma atenção, esse mesmo amor, ele transborda para as minhas filhas, tanto por mim como para o meu sogro. Eu falo, é isso que eu quero. Eu quero que elas achem uma pessoa que vai entender essa relação,
que vai ser um exemplo, que vai valorizar quem elas são, porque a gente valoriza. Eu valorizo todo momento, eu mostro para elas o que é ser amado. Elas sabem exatamente o que é ser amada. Todos os dias, né? Como eu já disse, eu reforço isso. Então, quando elas chegarem lá, quando elas forem adolescentes, quando elas acharem o parceiro delas, elas vão falar assim, elas vão falar, poxa, eu já sei o que eu tenho que buscar. Eu já sei o que é amor. Eu sei o que é respeito. Eu não vou aceitar menos que isso. E eu não vou aceitar menos que isso. Perfeito. Isso é tão importante, né? Porque hoje eu estava fazendo uma live com a Nádia e a gente estava falando uma realidade bem triste do nosso país, que é o 5º no ranking mundial em país que mais mata mulheres, mais casos de feminicídios, e o quanto essa violência foi normalizada também na infância, nessa relação com esses pais também, dos pais com as mães que violentavam as mães. E o nosso cérebro, por pior que seja a situação, ele vai buscar o conhecido. Mesmo que aquele conhecido seja violência. Então, esse movimento de mostrar o que é respeito, mostrar o que é amor, como que é você se sentir amada pelo que você está protegendo também as nossas filhas, né? De violência e de tantas outras coisas. Porque é o menor sinal, opa. Isso aqui não é normal. Não. Você sabia que eu tinha muito medo da adolescência? Nossa, eu morria de medo. Aí, quando eu fui, até brinquei com a doutora Juliana lá, doutora Juliana Franco, quando fui gravar podcast com ela, eu falei... doutora Jo, eu tinha muito medo da adolescência. Falei, meu Deus, quando chegar a adolescência... Mas depois eu aprendi e falei, nossa, que chega a adolescência. E aí, sabe por que eu tive essa mudança de chave? Porque eu fiquei pensando o seguinte, elas vão encontrar de tudo nessa vida. Sim. E não sou eu que vou impedir que elas encontrem. Mas quando elas encontrarem algo que for diferente ou estranho, elas vão saber que é diferente e estranho. Uhum. Opa, isso aqui tá fora dos meus valores. Opa, isso aqui não é normal. E opa, pai, mãe... Porque elas vão ter um canal aberto dentro de casa para falar o que elas sentem, o que elas viram, o que elas passaram. Então, isso que você falou agora, eu acredito bastante. E aí eu entendo, voltando lá ao que nós falamos no começo, que a gente está construindo essa estrada. Sim. E agora, nessa primeira infância, você com a Luna e eu com as meninas, né, de 4 anos e 2, quase 2, a Clarinha, a gente está construindo uma primeira infância, que é onde elas vão pisar pelo resto da vida. Sim. Então, elas vão saber que elas estão em ambiente seguro, que em casa é ambiente seguro. É ambiente seguro, gente. Deveria ser, pelo menos. Deveria. Perfeito, porque eu ia comentar agora, eu ia fazer um gancho com o livro do Hugo Monteiro, da Geração do Quarto. Sim. Gente, as crianças, os adolescentes estão passando mais tempo nos quartos do que nas casas. E por quê? Porque o quarto virou um ambiente seguro para ele. Ele é ouvido, ele é respeitado pelo que ele fala, pelo que ele é. E em casas ele não é. Sim. Ele não é ouvido, ele é totalmente invisível. Você vai invisibilizando essa criança... E aí, quando ele chega na adolescência, você quer que ele simplesmente apareça para você. E a gente acha... Tem gente que até acha que é um comportamento normal. É coisa de adolescente, tá lá trancado no quarto. É, coisa de adolescente. Mas não é. Não deveria ser. Não é natural. Não é natural. Então, é muito legal a gente falar disso, porque quando a gente tem confiança nesse trabalho que a gente faz, a gente não precisa criar nossos filhos numa bolha. Isso é impossível. A gente vai estar cercado de pessoas que vão ter opiniões diferentes, que vão tratar, né? Amiguinhos que vão ser tratados pelos pais de maneira diferente. Isso daí vai estar no meio delas. Mas a gente tem que confiar no nosso processo, né? De que tanto elas se sintam seguras, quanto elas saibam o que é, né? Respeitar, o que é amar, e liguem sinal de alerta. Para chegar nessa fase da adolescência, a gente está tranquilo. É verdade. Né? De um trabalho muito bem feito. É que hoje, infelizmente, a gente não pensa de uma maneira preventiva. Não. A gente vai deixando e... quando tem um problema, talvez eu procure ajuda, porque a maioria ainda tende a culpar a criança, né? Então, o problema é a criança, nunca é o ambiente que ela está inserida. Ou quer resolver a curto prazo, né? Quer resolver a curto Onde eu aperto prazo. o botão? Qual botão que eu aperto aqui para parar de chorar? Sim, porque chega lá na adolescência, né? E começa um monte de problema. A criança já viveu 13 anos naquele ambiente insalubre. É um ambiente insalubre, né? Verdade, disfuncional. E aí eu quero que, a partir de amanhã, resolva tudo isso que eu tô aplicando. Que o vínculo seja restabelecido em 24 horas. Nossa, você viu que esses dias eu recebi uma família, ela me trouxe algo parecido, né? Falou assim, poxa, eu não sei o que acontece, porque a minha filha não quer se relacionar comigo, coisas do tipo. Aí eu comecei a fazer a pesquisa, né? Deixa eu ver como foi essa infância, né? E aí eu comecei a perceber que era uma mãe muito distante. Ela era muito distante dela mesmo. Ela estava numa desconexão da autenticidade dela. E com isso ela fez com que a filha dela também perdesse essa autenticidade. Aí você quer, depois por um passo de mágica, com encontro com o educador parental,
achando que o educador parental vai trazer a mágica, né? Vai trazer o milagre. É a fada da Cinderela. Realmente não é possível, porque você entende que existe ali muita coisa dentro daquela pessoa, Sim. que ela precisa realmente trabalhar, né? Inclusive, eu fiz até dessa pessoa, eu sugeri, né, uma terapia, porque eu não ia conseguir, de fato, eu com o meu conhecimento. Falei, poxa, ela tem problemas muito complexos. Sim. E como isso refletia na vida dela, como isso refletia na filha, porque no final do dia é isso, gente. Quando a gente tem um autoconhecimento e a gente vê que tem algumas coisas que não estão legais na gente, ou a gente tem que buscar ajuda. Mas a gente tem que buscar ajuda pensando em resolver, mas não de forma imediata, não no imediatismo. Sim. Porque essas coisas, principalmente essas questões que nós passamos no passado, elas não serão resolvidas em curto prazo. Sim. A gente tem que tratar, tem que acompanhar, tem que se esforçar. Você falou uma palavra muito boa agora há pouco, tem que ser intencional. Tem que ser intencional, nós queremos ser bons pais e boas mães. Sim. Tem que ser. Eu tenho uma frase lá que uma vez eu li, e afinal uma frase minha, que eu não sei de onde eu li. Sabe quando você lê uma frase tanto, você fala, meu, é minha. Te impactou e já é virou minha. Que se você quer ser um pai ou uma mãe melhor, você já é. Porque você já está se posicionando como, poxa, o que eu tenho que fazer para ser melhor? Teve um amigo meu uma vez que me ligou e falou, cara, eu não sei mais o que eu faço, eu quero tanto ser um pai melhor, mas cheio de culpas e tal. Eu falei, cara, você já é um pai melhor. Sabe quantos pais têm esse pensamento de querer ser um pai melhor? Pouquíssimos. E você com esse pensamento, cara, que legal. Eu vou te ajudar, ó, lê esse livro, vai aqui, ó, quer fazer um curso? Faz esse curso. Começa, porque as pessoas acham que só porque é pai e mãe, vamos lá, eu vou pegar o que eu aprendi na minha vida e bora, pegar a criança. Cara, tem que estudar. Tem que estudar, não adianta, gente. Hoje tem que estudar. Você estuda. Você não estuda pra fazer um monte de coisa? A gente estuda pra tudo. Eu quero uma nova habilidade, eu quero um novo emprego, eu quero uma promoção. Eu vou lá e estudo. E porque para ser pai e mãe, que é a profissão mais importante da vida, a gente não quer estudar? Eu falo a gente porque eu tô generalizando, tá? Não quer estudar e não quer ter paciência com o processo, né? Porque o aprendizado, ele não vem do dia pra noite. Não. Ainda mais com as marcas e as feridas que a gente traz, é difícil. Né? Não vai chegar o educador parental e vai fazer uma mágica. Mesmo nós que somos educadores parentais, a gente tem nossas limitações, nossas dificuldades, e é um passinho por dia. Perfeito. Que a gente vai se olhando e vai fazendo melhor. E, puxa, hoje eu errei. Mas pelo menos você já soube nomear aquilo, né? Eu já entendi que aquilo é violência, e aí amanhã eu vou fazer melhor, vou fazer diferente. E vou caminhando. O importante é caminhar, né? O importante é ir, a gente fazer o movimento. 1% melhor todo dia. 1% melhor todo dia. Teve um amigo que veio no podcast, o Cid Paz. Eu consegui chamar homens muito inspiradores. Ai, que pais legal. muito inspiradores. O Cid Paz ele falou uma frase. Essa frase ela ficou tão impactada comigo, eu cito ela em muitos momentos. Que ele falou, eu como pai irei errar todos os dias. Todos os dias. Mas, como eu reconheço e como eu reparo esse erro? Eu vou errar e vou falar, é assim mesmo, porque eu sou assim? Ou eu vou errar e falar, cara, errei ali. Às vezes eu faço algumas coisas com as meninas, mesmo sabendo tudo, gente, estudando, eu deito na cama e falo, meu Deus, fui violento. Caraca, eu fui muito violento. Eu fui ali porque eu não quis respeitar o momento dela, não quis respeitar o sentimento dela. Eu não posso mais fazer isso, mas tudo bem, mas por que eu fiz isso? Poxa, eu já sei. Pegou um gatilho meu. Legal, eu nomeei. Você falou agora. Perfeito o que você falou agora. E quando ele falou isso, até me deu um arrepio, assim, quando ele falou. Eu falei, meu Deus, ele tá falando uma coisa que às vezes a gente acha, de novo, que as pessoas acham que nós, como educadores parentais, temos uma casa, nossa, perfeita. Gente, a gente busca muita ali, conexão, tal, e tudo mais. Mas nós somos seres humanos. Sim. E como seres humanos, nós vamos errar. E é natural errar, gente. Sim. É natural. E a gente tem que corrigir, né, buscando essa reparação. E não é sobre perfeição também, Não né? Hoje eu percebo, assim, que a gente busca muito a perfeição também, porque lá atrás a gente não pôde errar, não teve espaço para errar. Não podíamos. Mas o errar faz parte do processo. E aí, quando eu também me vulnerabilizo, eu reconheço os meus erros, dou espaço para eles, eu também estou mostrando para elas, vocês também podem errar, tá tudo bem. E não a gente nunca vai ser perfeito, faz parte da nossa evolução. Errar, e aí eu conserto, eu aprendo, aí eu erro outra coisa, eu vou lá, conserto, ou erro muitas vezes a mesma coisa. Tem umas frases, né, pra isso. Mas às vezes a gente, assim, você sabia que o erro pra mim, ele era um tabu. Aí de repente ele deixou de ser um tabu. Mas deixou de ser um tabu há muito tempo. Mas a minha esposa, eu sinto que ela sofre um pouco mais com isso. Então, pra ela, algumas coisas precisam realmente seguir uma linha ali muito próxima à perfeição, né? Aí um dia eu falei pra ela assim,
as crianças não vão conseguir guardar os brinquedos. Como assim? Eu falei, nós, muitas das vezes, não conseguimos fazer. Sim. Como que a gente começa a exigir coisas das crianças que nós, inclusive, como adultos ou como maduros da relação, não conseguimos fazer? Temos dificuldade de fazer. Aí eu percebi que ali a gente... Porque às vezes quando a gente fala... Deixa eu fazer um teste com você. Posso fazer uma pergunta para você? Claro. Você estuda muito, não estuda? Estudo bastante. Mas em que momento você mais aprende? Quando você está na frente de um computador ou de um livro lendo ou quando as coisas estão acontecendo? Eu na prática, quando está acontecendo. É isso. 80%. Uhum. O maior impacto de aprender quando as coisas estão acontecendo. Isso é fato. Isso é... Pode procurar em qualquer lugar. Se não for 80%, vai ser um número muito alto. E por ser esse número alto, então, quanto mais praticamos... Então, eu falo isso muito para minha esposa, e falo para amigos, e falo para pessoas que estão na minha rede de contato, eu adoro falar sobre esse tema. Porque quanto mais eu falo, mais eu pratico. E quanto mais eu pratico, mais eu aprendo. Isso é fato. Sim. Então, a gente tem que usar. Por isso que a gente tem que aprender, por isso que a gente tem que usar, por isso que a gente tem que sempre ficar tentando lembrar e fazer e tal. E a questão do autoconhecimento, para mim, é treino. Com certeza. É treino. Com Tem que certeza. treinar. Quando eu falo treino, deixa eu me conectar comigo, deixa eu pensar, deixa eu sentir, porque não é automático. Não é, eu li um livro sobre autoconhecimento, agora eu sou super autoconhecedor de mim mesmo. Gente, não é. Não vai rolar. Não vai rolar. Tem que procurar terapia, tem que conversar, tem que falar sobre coisas difíceis, tem que falar sobre as dores que nós sentimos. Quanto mais falamos, mais ficamos bem, mas tem coisas que nos ativam muito, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas tem que sentir no nosso corpo como as coisas acontecem, como as coisas vêm, né? Às vezes vem como as coisas e fala, meu Deus. Porque, e não só na relação com os filhos, nas relações com qualquer pessoa, com o nosso parceiro, no trânsito, uma fechada. Você sabe, você é brava no trânsito? Nossa, eu descarrego tudo minha raiva no Sério? trânsito, entendeu? Eu não baixo a janela, não, mas o que eu xingo, o que Nossa. eu grito dentro do carro, eu falo, nossa, é libertador. Eu criei um método. Posso contar meu método? Pode. Meu método é o seguinte, quando alguém me fecha, me buzina, me faz qualquer coisa, a primeira coisa que vem na minha cabeça, sabe qual é? Putz, eu não tô com a pessoa no carro. Eu não sei como aquela pessoa está. É a primeira coisa que eu penso. Sim. A segunda, nunca em sã consciência, alguém ia querer bater no meu carro. Esses dias eu estava levando a Ana para a escola e eu fui fazer uma manobra. Não foi uma manobra muito ortodoxa, porque eu fiquei, eu fui desviado, um carro que estava estacionando, e ele freou e eu fiquei muito perto dele, eu não consegui manobrar. E eu fiquei meio que, no meio das duas faixas. Aí o motoboy passou do meu lado, buzinou, xingou. Sabe o que eu fiz? Eu abri o vidro e falei, desculpa, eu não te vi. Esse cara, na hora, ele viu a Ana, provavelmente. Na hora ele já baixou a voz, Ele ficou, acho que até com vergonha, porque ele começou a ficar andando atrás de mim, assim, ó. Ele não quis nem me ultrapassar mais depois. Aí a Aninha perguntou, pai, por que ele fez isso? Eu falei, filha, porque provavelmente ele se assustou na hora que eu fui virar o carro e ele não me viu. Mas por que ele buzinou? Eu falei assim, porque foi um jeito de avisar o papai. Tá bom. Aí teve um dia que foi muito engraçado, porque meu sogro, ele ficou bravo no trânsito e eu não estava junto, né? Aí no dia seguinte eu estava com ela no carro. Aí alguém me fechou. Aí eu falei assim, nossa, olha o que o cara fez, quase bati nele, né? Ela falou, nossa, ainda bem que você não ficou bravo igual o vovô, né? Ela já falou, opa, balizou aqui, entendeu? Entendi. Porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça que, ninguém vai querer bater no meu carro. Sim. Em sã consciência, pelo menos. Sim. Eu vou lá bater naquele carro ali porque tá me atrapalhando. Então eu fico pensando nisso. E aí eu penso, putz, o dia do cara deve estar muito difícil. Aquele cara não sabe como sair da casa. Sim. Vou contar uma história muito rápida. Que você foi de trânsito. Não eu tava pode. hoje naquele trânsito ali, caótico e tal. Um carro fazendo cruzamento e um outro querendo passar, e aí um impediu o outro. E eles ficaram assim, ó. Aí a mulher começou a buzinar, começou a xingar. Aí eu fiquei tão indignado com aquilo. Aí eu falei, ela tá muito descontrolada. Eu baixei o vidro e falei assim, calma, tá tudo bem, pode passar. Aí, não era nem comigo a situação, mas eu freiei meu carro na hora ali, no meio de uma avenida, né? E aí ela ficou olhando pra mim assim, aí ela olhou pra frente e foi. Aí eu fiquei pensando, como será que ela tava?
Sobrecarregada no mínimo, né? No mínimo, devia ser uma mãe que a casa tava uma bagunça, o filho não tava comendo, pegou o brócolis, fez assim, pisou. Passou na roupa que Passou tava na roupa, limpa. Tava indo pra escola e colocou, brócolis. O que eu falo do brócolis? O brócolis, ele esfarela, gente. Ele dá uma esfarelada, assim, gruda nas coisas. Aí passou, gema de ovo. Ai. Pega a gema de ovo, faz assim, faz assim. Aí a criança fica cheirando o ovo durante 3 dias. Ai, mas pra mim, eu acho que o pior é fruta, assim, amassada, porque além disso já mancha. Mais uma mancha que a eu gente não tem uma consigo pergunta tirar. mestra em casa. Tem uma pergunta mestra que todos fazem. A Clara ainda não, mas eu e a Ana fazemos sempre. Mãe, tal fruta mancha? A pergunta é essa. Derrubou aonde? A Ana vem e fala, pai, suco de uva mancha? Depende, filha. Caiu aonde? No sofá. Eu falei, tá, vamos lá pegar uma bucha e vamos limpar, né? E porque é muito engraçado, porque é meio que automático o nosso perguntar, porque isso sempre acontece. A Mayra fala, derrubou aonde? Não, mas a Má, ela, brincando aqui, brincadeiras à parte, ela é uma mãe incrível. Sim. Ela tem tem uma coisa muito legal, porque sempre foi meu sonho ter uma família. E eu nunca imaginei que na minha família teria uma mãe como ela. Uhum. Porque ela é incrível. Ela senta com as meninas, ela tem um poder de conexão com as meninas tão grande. A Gi Bauchita estava aqui, ela estava falando que ela tem um momento especial, que é à noite, que eles brincam. E a gente tenta fazer isso também. Então, toda vez antes de tomar banho, a gente fica brincando. A gente pega um jogo, a gente está num processo agora de não ter tela e tudo mais. E é impressionante como ela brinca, como ela consegue trazer a atenção das meninas para ela. Tem um poder, um magnetismo tão grande, mas tão grande. E, óbvio, ela não vai conseguir fazer isso sempre, Sim, da forma plena, como ela faz durante maior parte do tempo. Porque às vezes ela fala, tá muito difícil, tá muito difícil. Eu falei, você já olhou que a maior parte do tempo você não é assim. É que você tá olhando a manchinha sim. suja na parede branca. Mas a maior tempo você não é assim. Aí ela fala, eu acho que eu não sou assim, né? Então, acho que ter um parceiro, é um parceiro, sabe? Sim. Tipo, tamo junto. Que faz também a tua corregulação. Corregulação, acho que essa é a palavra, perfeito. Porque é muito difícil, assim. Tem dias que eu tenho bastante dificuldade de lidar com a minha própria raiva. E eu vou, assim, da minha linha aqui de respeito para o autoritarismo muito rápido, como eu falei. Eu não tenho a tendência muito aí para permissividade, eu tenho mais a tendência aí para autoritarismo, que foi o que eu vivenciei. E aí, às vezes, assim, aquilo assim, eu tô tentando extravasar, e aí ele percebe, aí ele já vem assim, me abraça. Ele, vamos todo mundo abraçar a mamãe? Tá precisando de um abraço. Vem aqui. Aí você até desarma, né? Você faz... Mas é essa parceria, né, que precisa ter essa importância de realmente ter esse equilíbrio entre os dois e de mesmo assim compreender que em alguns momentos o pai vai estar provendo mesmo e aquela mãe vai precisar estar dando mais atenção para casa, abrir um pouquinho mão da carreira dela, mas assim, mesmo dentro dessa dinâmica, ela também está sobrecarregada, porque é um trabalho muito exaustivo. É muito exaustivo, gente. É muito exaustivo e a gente fica assim, tão imersa naquilo. A mulher, normalmente, depois que é mãe, ela é um pouco excluída da sociedade, porque ninguém convida mais essa mãe para nada. As pessoas não conversam, a gente fica lá presa. Imagina, assim, num puerpério, né? A mãe tá ali presa 24 horas com o bebê, é enlouquecedor. Nossa. É enlouquecedor. E aí, quando você tem um parceiro que vai lá e divide a carga e atende, assim, olha para você, atende suas necessidades, você... e cuida também daquele bebê, você... Gente, isso é muito importante para ambos, tanto para a mulher quanto para a criança, porque ele está fazendo bem para a criança também. Não, super. E posso fazer mais uma pergunta? Porque como eu tenho um podcast, eu quero ficar fazendo perguntas. O que você acha da licença paternidade? É um absurdo. Na verdade, as duas, né? A licença maternidade, ela é um absurdo também, porque 4 meses você não conversa nem com 6 meses de amamentação exclusiva. Verdade. Você não está conversando aí. Concordo. Infelizmente, a maioria que volta aos 4 meses acaba desmamando a criança. Então, é um absurdo. Ela não conversa nem com isso. Perfeito. Enfim, mas aí a gente pensa em toda aquela primeiríssima infância, né? Vamos falar do 0 aos 3, que é muito importante para o desenvolvimento da criança e tal, e que a mãe precisa estar mais próxima. Então, eu acho que políticas públicas deveriam ser desenvolvidas nesse sentido. Agora, a paternidade, a licença paternidade, louco, né? Gente, né, assim, é o carnaval. É o carnaval. A licença paternidade, a gente vivenciou toda dentro do hospital, porque a gente ficou uns diazinhos a mais também. Eu fiz internação antes e ela teve icterícia, a gente fez banho de luz e tal. Então, foi
exclusivamente no hospital. Depois ele já retornou a trabalhar e eu fiquei ali imersa, totalmente sozinha. E a carga para essa mãe é muito pesada, como eu falei, porque é um bebê que ele só chora para se comunicar, a gente ainda está criando aquele vínculo, você passa noites em claro, então tem um cansaço muito extremo. E aquele pai, assim, a mãe está trabalhando 24 horas, o pai também está trabalhando, às vezes não consegue dar o suporte à noite, o que deveria dar, porque ele também, essa mãe também precisa... A mãe ficou 24 horas trabalhando. Exatamente, 20 horas. Exatamente. Mas a partir do momento que você revisa isso e você dá mais oportunidade para aquele pai estar dentro, fica mais justo e mais igualitário. E até, olha só, no mercado de trabalho. Porque vamos lá, colocar essa questão. Se tem 2 currículos iguais, você faz a mesma coisa que eu. E eu também, tá tudo igualzinho. A gente estudou em Harvard, não sei, fizemos tudo igual. Eles vão escolher o homem, sempre. Porque não tem licença maternidade, porque não é ele que vai ficar com a criança quando tá doente. Então, isso causa uma disparidade até no mercado de trabalho. Nossa, eu nunca tinha pensado por essa ótica, concordo. Sim, e o número de mães que também voltam da licença maternidade são mandadas embora, porque... Nossa, isso é violência. Né, exige muito tempo mesmo. Tem países, a Alemanha eu sei que a licença maternidade e paternidade são 2 anos, para o pai é 1 ano. 1 ano. Olha que delícia isso. Nossa. O pai e a mãe tá ali 1 ano, vivendo aquela experiência com aquela criança. Isso não tem preço. É maravilhoso, né? E aí, no 2º ano, eu sei que a mãe recebe só metade do trabalho, do salário, mas eles têm a oportunidade de trocar também. Não precisa necessariamente ser essa mãe. Se essa mãe quiser voltar, pode ser estendida para o pai. E aí o pai faz esse movimento. Então, é mais igualitário mesmo nessa questão do mercado de trabalho e tudo isso. E aí você vai vendo, né, essas sociedades que pensam mais nesse período mais crítico, que desenvolvem mais políticas para essa primeiríssima infância, são sociedades que têm adultos mais saudáveis também. Perfeito. E porque qual é o recado que a sociedade está trazendo quando o carnaval ele tem o mesmo tempo de duração do que a licença paternidade? Então... Eu tive um privilégio de emendar férias. Então eu fiquei 30 dias com as duas. Uhum. A diferença é que a Ana nasceu na pandemia. Uhum. Tinha 3 meses de pandemia. Então, a Ana eu consegui conviver quase 2 anos inteiros. Eu vi a primeira papinha, vi o primeiro passo, vi as primeiras palavras. Eu participei de tudo. Então, para mim, foi mágico. Mas a Clara eu já não tive essa experiência. A Clara eu não consegui. Porque quando ela comeu a papinha no primeiro dia, eu estava viajando. Quando ela deu os primeiros passos, eu estava trabalhando. Então, assim, eu falo, cara, quão é importante essa nossa presença, principalmente nesse momento, nossa pai... Não só para a criança, que sim, é importante, mas para a mãe. Sim. Principalmente a mãe que está ali no puerpério. Porque lembro que eu falava para a Mayra o seguinte, o que você precisa? A Mayra teve 2 puerpérios bem complexos, bem profundos. E eu lembro que na Ana eu fiquei muito com medo. Eu falei, meu Deus, se ela tiver uma depressão pós-parto aqui... Chamei escondido, porque ela não queria. No primeiro momento, eu chamei escondido. A médica, a obstetra. Falei, ó... Ela acha que ela não tá bem e tal. Na hora ela já me chamou. Tá, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar isso aqui, fazer assim. Como que ela tá? Aí a obstetra, ela é uma queridona. Ela atende a Mayra desde quando ela tinha, acho que 18 anos. Então, todo dia ela me chamava. Rodrigo, como é que ela tá? Rodrigo, como é que ela tá hoje? Porque a Mayra chorava do nada. Coisas que dos hormônios, daquela bagunça, da pressão e da... Eu falei, eu tô aqui. Aí eu falava assim pra ela, o que eu preciso fazer pra te aliviar? Me fala. Tinha um dia que não era nada. Tinha um dia que era... você pode apertar minha perna, porque eu tô me sentindo inchado. Na hora, eu já... tá bom, é isso, tá. Tem mais alguma coisa que você quer? Não, agora tá tudo bem. Aí eu sabia que tinham gatilhos para ela. Então, por exemplo, a questão de limpeza, essas coisas. Então, eu tentava ao máximo, do meu jeito. Dar conta disso. Dar conta de tudo. Mas, assim, eu percebia que, ao mesmo tempo que eu me esforçava muito ali para manter esse ambiente agradável, nada era suficiente. Até eu tive uma amiga esses dias aí que ela tava falando do puerpério dela. E eu falei para ela, às vezes... a gente não consegue fazer nada, mas só de nós estarmos ali, estou aqui. Teve até um dia que a gente recebeu uma visita, era um momento que a gente não estava recebendo tanta visita, e a gente recebeu, e assim, quando essas visitas foram embora, porque as visitas foram ajudar, sim. Aí quando essas visitas foram embora, ela chegou para mim e falou assim, eu só quero te agradecer. Aí eu, por quê? Ela falou assim, por estar aqui. Só por estar aqui. Aí eu saquei. Falei, é isso. A gente precisa estar ali. Sim. E não importa. E, por exemplo, aquele critério que a gente criou de os 2 fazerem tudo, foi exatamente naquele momento. Porque eu falei, ela não está em condições, porque a Mayara tinha um problema de privação de sono muito grande. Quando ela tinha
privação de sono, ela passava mal no dia seguinte. Sim, Então, é eu falei, o mesmo caso, dor de cabeça, nossa, tontura, ela é tudo. ficava até hoje. Então, até hoje, por exemplo, se as meninas acordam, sou eu que levanto. E eu tenho um vício aqui na minha cabeça que se a Clara faz, eu já tô de pé. Eu vou lá ver, tá tudo bem, elas não dormem com a gente, mas se elas precisarem, elas vão dormir. A gente tem uma regra lá, elas não dormem, mas se precisarem, nós sempre teremos um lugar para elas na cama também. Aí eu lembro de algumas cenas da Mayara super cansada, assim, acabada, e a Ana não querendo dormir porque a Ana não estava amamentando, a Mayara não conseguiu amamentar. E sabe aquela pressão? Aí eu falei, pô, por que eu tô aqui no quarto fazendo com que ela sinta toda essa angústia? Fui pra sala. Aí a Ana dormiu, aí ela falou pra mim assim, por que você foi pra sala? Eu falei, porque eu acho que você tava precisando descansar. Ela só olhou pra mim e falou assim, obrigada. É só isso. Eu só fui pra sala. Porque eu sabia que ela, gente, tá ali. Mas precisa, assim, de um olhar muito atento também. Precisa. Para isso, precisa. né? E 2 pontos que eu queria falar. O primeiro, que, voltando à licença paternidade, o quanto a gente também acaba privando e reforçando na sociedade que é só responsabilidade da mulher, e a gente priva o homem também de criar esse vínculo, de participar desses momentos importantes. Verdade. E reforça esse sistema que a gente já vive, né? E um outro é realmente, assim, dar essa oportunidade para essa mãe se aliviar também. Igual você, tendo esse olhar atento mesmo, de, puxa, eu vou atender essas necessidades. E aí essa mãe, tendo as necessidades atendidas, ela consegue olhar para aquele bebê. É verdade. E consegue atender as dele. Então, assim, é aquele ciclo, eu acho lindo, tem uma foto bem bonita, né? Que é assim, é o bebê dormindo, a mãe aqui protegendo o bebê e o pai protegendo a mãe. E é lindo isso, é lindo, porque deveria ser natural, né, esse movimento. Infelizmente, ele não é. E tem uma importância muito grande, isso, a falta, né, da participação do pai dentro desse todo o processo causa muitos danos para a mãe e para o bebê. Né? E para o pai vai causar também. Vai talvez também. Ele não sinta. Me coloca, talvez, eu sei assim, eu sinto um pouco do meu pai, que ele carrega um peso de culpa, sabe? Porque é um período que não tem retorno mais, não vai voltar à nossa infância, à nossa adolescência, ele não participou disso, agora ele participa, mas é outra fase, né? De outro jeito. Então, eu sinto às vezes que ele carrega um pouquinho esse peso, só que aconteceu, né? Já foi, então... Você, como pai, pode falar melhor. Não, eu falo porque eu tive... Meu pai ele não foi presente e meu pai faleceu. E eu lembro que um pouquinho antes de ele falecer, ele tentou realmente recuperar esse tempo perdido. Mas a desconexão ela foi tão grande que era uma conexão quase que... era robótica. Não é orgânica, não é uma coisa natural. Visceral, né? Quando a gente constrói bem aquele Quando eu vejo, por relacionamento. exemplo, meu sogro e minha esposa, eu e meu pai, era muito diferente. Era muito, e isso era nítido pra mim. Inclusive, eu me sentia melhor com meu sogro. Porque eu absorvi aquilo que a minha esposa sentia por ele, eu também absorvi. Então, inclusive, eu tenho o meu sogro e minha sogra como pais também, que eles são super queridos. Né? São avós, assim, nossa, não preciso nem dizer, assim, o quanto eles são especiais na vida das minhas filhas. Né? E tanto é quando eu vejo aqueles posts dos avós com as crianças, eu sempre mando para eles, porque é o que eu sinto, né? Que fala a importância de um vô, a importância do amor incondicional dos avós. Eu sempre mando isso para eles. Porque falam, cara, como é lindo isso. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, meu pai, ele queria muito curtir isso. Mas ele não teve esse tempo. Mas ele sentia muita culpa. Ele falou pra mim, inclusive, em alguns momentos, que ele queria ter participado mais, coisas do tipo, mas foi, né? Foi, enfim, aí a gente... eu gosto sempre de reforçar que sempre é tempo, né? Pra gente reconstruir o relacionamento. Então, não é porque, ai, meu Deus, eu fui desconectado lá na infância, fiz tudo errado, na adolescência eu não vou conseguir. Sempre é tempo. Mas aí são fases diferentes. Então, é importante quando a gente olha assim... como se fosse o último, né? Então, é o último dia que eu tenho, é o último contato e eu vou fazer aquele meu melhor. Porque realmente a gente não sabe, né? Se a gente vai ter mais um dia, mais 2, mais 3. Enfim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E que vai pagar impostos. E que vai pagar impostos. É a única certeza que a gente tem. Então, assim, essa questão mesmo de aproveitar cada dia, de vivenciar isso, eu acho que todo mundo deveria levar isso, né? Tem um livro, eu esqueci o nome da autora. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Tava super na minha cabeça esses dias. Chama A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. Não sei se você já viu esse livro. Não. Ele fala exatamente disso que você falou.
Porque ele fala dessa trajetória. Por que quando eu recebo um laudo, ela é uma médica paliativa e ela atende casos terminais. Ela falou, por que quando a pessoa recebe a notícia que ela está em um momento terminal, por que ela quer viver tudo aquilo que ela não viveu? Por que ela espera ter essa notícia? E muitos deles, aí vem um outro livro, que é os 5 arrependimentos das pessoas têm antes de morrer, que é uma escritora australiana, também que esqueci o nome, mas é um livro também incrível, que ele traz lá que os arrependimentos são: por que eu não fui autêntico comigo mesmo? Por que eu não fiquei com a minha família? Sim. Por que eu tive que trabalhar tanto? Por que eu quis tanto sucesso material e não sucesso de amor, de afeto, de carinho, espiritual? Então é incrível quando você lê uma coisa dessa e fala, cara, faz muito sentido. Opa, tô vivendo errado, deixa eu fazer diferente. Aí você começa a vivenciar algumas coisas. Aqui. Vai acontecer uma mudança automática? Não, mas tem que ser, vou usar a palavra, intencional. Intencional e gradativo, né? Ter paciência com isso. Paciência. Oh, meu Deus, que conversa profunda. A gente começou com um tema, mas a gente falou de tanta coisa legal, Nossa, né? Tanta super, coisa adorei. rica. Foi maravilhoso, maravilhoso. Eu te agradeço muito mesmo. Isso. Poderia ficar falando por horas, né? Nossa, Porque esse assunto, eu acho que... Uau, a gente passou de 1 hora, inclusive. Uau, Muito bom. Mas que bom, né? Sinal que foi gostosa a conversa, que foi leve. Eu queria que você deixasse um recado para os pais. Voltado para os pais mesmo, para esse movimento que você faz. Pais, nós somos um dos principais exemplos de amor, de respeito, de carinho para os nossos filhos. Sejam vocês esse exemplo de amor e de carinho. Porque nós temos o papel, como homens, de mostrar para as nossas filhas ou para os nossos filhos o quanto é importante amar, o quanto é importante respeitar, o quanto é importante ser empático. Então, seja o melhor exemplo possível para os seus filhos. Ai, que delícia. E para vocês que ficaram até aqui e acharam que esse podcast trouxe alguma mensagem legal, trouxe uma iluminação, ampliou a consciência de vocês, encaminhem para aquelas famílias que precisam receber desse conforto, que precisam saber dessa mensagem. Compartilhem, curtam muito, comentem aqui. Alguma lembrança legal, vamos terminar assim com algo legal, alguma lembrança positiva que vocês têm em relação à infância, um momento vivido com o pai, com o avô, com alguém que esteve presente, de repente aquela mãe que fez o papel de pai e mãe. Comentem aqui algo muito positivo pra gente encher esse episódio de amor e terminar com essa mensagem tão legal. É isso, até a próxima semana. Tchau! Tchau!